Então, gente, vamos dar início ao nosso trabalho. Como todo o trabalho da nossa igreja, nós iniciaremos com uma oração. Vamos ficar em pé para nós orar? Agradecemos profundamente a presença de todos. Vocês podem ter certeza que vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês ao estar aqui reunido no Tabernáculo Santo, na casa de oração, assim como chamou o apóstolo amado, o apóstolo São João, considerado um dos maiores apóstolos da era cristã e designado por Jesus Cristo como o apóstolo amado, aquele que escreveu tudo o que aconteceria em nossos tempos. E ele diz em suas palavras que a melhor escolha do homem é quando ele se encontra dentro da casa de oração, na casa de Deus, porque aqui é o lugar onde que nós alimentamos o espírito, a alma, e nós precisamos do espírito e da alma alimentada para que nós possamos crescer em tudo na nossa vida. Irmãos, então que a paz do nosso Senhor Deus esteja com todos os senhores e se sintam felizes por estar aqui presentes. Nesta atividade nós trocaremos informações sábias e que todos nós possamos crescer no nosso ministério. Oremos. Ó Deus, Pai glorioso, louvamos e bendizemos o Teu santo e bendito nome. Te damos graças, ó Deus Altíssimo, por ter concedido a nós tão nobre oportunidade de encontrarmos aqui reunidos com esta grande família, a família apostólica. Certo, ó Deus, de que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, enviou anjos celestiais para que eles pudessem estar ao nosso lado e nos abençoar. É o que nós sentimos muito honrados e agradecidos. Nós rogamos ao Senhor Jesus Cristo, a coluna da igreja apostólica, o caminho que conduz a nossa alma até os céus. Rogamos a nossa mãe Maria Santíssima, a nossa querida e santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, que fez de nós pessoas honradas e verdadeiras, mediante essa fé apostólica, essa fé cristã. Honramos também ao nosso querido primaz irmão Aldo, o grande profeta de Deus, pois sabemos que neste momento o Senhor, ó irmão Aldo, está entre nós, com suas mãos de profeta estendidas sobre nossas cabeças. O Senhor está derramando sobre nós o véu da graça divina, porque nós necessitamos desta bênção, necessitamos desta gloriosa unção, para que possamos entender a vontade dos céus e posteriormente a vontade do Senhor, certos de que toda a região celeste está lutando por nós. É o que nós sentimos muito contentes e agradecidos neste momento. E todos nós, pertencentes a este ministério, o ministério do louvor, te damos graças, glórias e gratidão, ó Pai Altíssimo, não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Pode se assentarem, por favor. Pois bem, está ali. Irmãos, a partir de agora, contamos com a cooperação dos senhores, tá? Evita o deslocamento, pois vai ser rápido, não vai ser demorado, né? Evita o deslocamento desnecessário, as conversas desnecessárias, para que nós possamos meditar, possamos raciocinar e entender tudo que nós iremos tratar a partir deste momento. São coisas valiosas para o nosso ministério, o ministério do louvor. O ministério do louvor, ele abrange coristas de todos os coros, de todos os gêneros, músicos também de todos os gêneros, músico de orquestra de câmara, de orfias
e de orquestra geral, solistas, regentes e regentes adjuntos. Dentro deste minuto, nós estaremos trocando essas informações para o nosso crescimento intelectual, musical, que precisamos para o cumprimento desse sagrado dever. Então, no workshop de hoje, nós estamos tratando música sacra, um ministério de serafins e querubins. Olha para vocês verem, música sacra, um ministério de serafins e querubins. São anjos celestiais que estão diante do trono de Deus, louvando e enaltecendo o nome do Pai Altíssimo constantemente. E é para lá que nós iremos ao término da nossa vida terrena, ao término da nossa missão aqui na terra. Antes de iniciarmos os slides, que ainda não apareceu lá. O que está acontecendo, meu irmão? Ok. Eu quero explicar para os senhores, que sempre tem um ponto de interrogação em nossas mentes. O que é música sacra? Sempre nos perguntamos com relação a isso. Encontramos N tipos de explicações, mas a explicação óbvia, ela consiste de que toda música sacra é religiosa. Nem toda música religiosa é sacra. Toda música sacra é religiosa. Nem toda música religiosa é sacra. Pelo que o seguinte, a palavra sacra significa hinos que enaltece somente o reino dos céus. Vem do sacramento, ou seja, de música santificada. A música nossa podemos considerar de sacra porque temos a certeza de que ela é uma música santificada. E dentro dessa santificação, ela transforma a nossa música sacra. Só não vai ser sacro quando alguns de nossos hinos nos remete à lembrança de músicas profanas, nos remete a entender que ele foi copiado de algo profano ou de algo mundano. Aí deixa de ser sacro, aí a nossa música deixa de ser santa. Por isso que não devemos copiar, não devemos plagiar, para que nós possamos sim manter em nossa igreja uma música sacra, uma música santa. É essa a definição do sacro. Então, para iniciar, eu sei que vocês estão conseguindo ler. Vocês estão conseguindo ler aqui em cima? Estão, né? Maravilha. Eu coloquei uma meditação só para vocês entenderem, para que nós possamos entrar neste mundo do imaginário a partir de agora. Abra seus braços para as mudanças, mas não abra mão dos seus valores. Isto é o ponto fundamental para que nós sejamos cidadãos do bem, sejamos pessoas éticas, sejamos pessoas honradas neste mundo tão conturbado e distorcido do que é a palavra ética. Então, sempre que nós estivermos na frente ou na iminência de uma mudança, nós devemos pensar nessa frase dita por Dalai Lama, que é a seguinte: abra seus braços para as mudanças, mas não abra mão dos seus valores, pois vocês podem ter certeza, o valor humano é o que nós temos em nossa vida até o último dia que aqui vivemos. É a nossa honra, é a nossa lealdade, é a nossa fidelidade e nossa sinceridade. Ali nós voltamos novamente sobre o coro sacro, que eu já tinha falado para vocês. Ali vem a definição de um mestre, escritor, compositor, arranjador e musicólogo, Zander, onde ele diz que o coro sacro tem uma função específica, meio de comunicação
desempenhando uma função séria e orgânica na realização do culto, ou no nosso caso, das reuniões, função que no decorrer dos séculos foi se desvirtuando até transformar-se num simples objeto de adorno, que preenchia o tempo e servia para embelezar o cerimonial. Então, só esclarecendo o que ele escreveu, no teor da ideia, quando formaram-se as capelas, as igrejas monumentais, o coral foi instituído dentro da igreja com o único objetivo de louvar o nome do Deus Pai Criador, de glorificar o reino dos céus e seus santos, porque toda glória que a música produz, toda glória que a música faz surgir no momento da execução, ela não pode vir para o executor, nem para o cantor, nem para o músico e nem para o regente. A glória, ela tem que ser direcionada a quem merece a glória, que é Deus, Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todos os santos e anjos. Por isso que devemos tomar cuidado, porque se nós invertemos a função da glória, nós perdemos a formação do coro sacro. Nós deixamos de ter uma música santificada, porque nós estamos trabalhando por glórias próprias. Então sempre devemos ficar atento a este detalhe, para que nós sempre possamos manter o foco e a originalidade do que foi criado, o coral na Igreja Apostólica, que vocês podem ter certeza que desde do primeiro regente que aqui passou, o senhor emérito Eurico Leme, até os dias de hoje, onde que somamos centenas de regentes, espalhados pelo Brasil e até mesmo fora do Brasil, o objetivo é único, é manter uma música de alto nível espiritual, ou seja, uma música sacra. Agora nós estamos vendo as nossas funções, a função do nosso ministério, a função do nosso trabalho dentro de cada ato litúrgico, dentro das nossas reuniões. A função primária, ela foi dividida em duas, primária e secundária. Louvar e adorar a Trindade excelsa, que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Consolador, a Virgem Maria Santíssima e o primaz Irmão Aldo, o primaz da Igreja Apostólica, o Santo Primaz Irmão Aldo. O Espírito Consolador é a nossa querida e Santa Vó Rosa. Na função secundária, o nosso objetivo é auxiliar o pastor, pregador, presbítero, evangelista na sua pregação, tanto na difusão quanto na fixação da fé apostólica. Olha para vocês ver a importância do nosso ministério. Por isso que devemos sim observar todas as regras disciplinares que regem o nosso ministério, desde a nossa apresentação até a nossa conduta no cotidiano, porque todos nós, pertencentes a este ministério, somos um instrumento na mão de Deus. Nós somos uma palavra que soará ao mundo. As pessoas que estão tentando encontrar a Deus, ela encontrará pelo seu ato, pelo seu gesto, pela sua atitude, pela sua personalidade. E esta personalidade, ela fixa muito forte dentro deste ministério, e ainda mais quando nós estamos em trabalho. Quando nós estamos em trabalho, é nos momentos de reuniões, nos momentos de ensaios, que nos ensaios devemos manter o mesmo foco que temos em nossas reuniões, pois são trabalhos santos, são trabalhos de alto nível
espiritual. Por isso que devemos manter a nossa aparência, a nossa boa conduta, o nosso bom desenvolvimento com os nossos irmãos, ou seja, com a nossa vizinhança, ou seja, de banco, ou de cidade, ou de casas, né? Que são condutas que enaltecem o ser humano, que é feito à imagem e à semelhança do Criador. Dentro deste nosso trabalho, ressaltamos várias pessoas que aqui passou, e neste momento desta palestra, nós iremos lembrar da nossa querida e saudosa missionária Odete. Foi aqui mesmo neste templo, no ano de 1990, quando aconteceu, 1999, quando aconteceu a primeira apresentação dos coros do interior. A partir daquele momento, acontecia o primeiro encontro de coros. Foi em 1999. Muitos dos senhores aqui presentes hoje estavam neste dia, e eu também estava, né? E colocamos essa frase que ela falou, está na gravação da fita daquele dia, que enalteceu muito o nosso trabalho, pois a partir daquele momento nós virávamos uma página, porque a nossa apresentação era acreditada por poucos. Poucos acreditavam que os coros do interior conseguiriam fazer uma apresentação de alto nível, pois que até no entanto, nós ainda não éramos conhecedores da música em temática, ou seja, em gramática musical. E nós reunimos, com o auxílio dos 3 regentes que estavam à frente desse trabalho naquela época, o nosso irmão regente Geraldo, o saudoso José Pereira, também regente, e o nosso amado irmão regente João Marcos, que estava à frente desse trabalho, e onde foi realizado uma apresentação espetacular, muito grandiosa para o reino dos céus. E quando nós terminamos aquela apresentação naquele dia, a missionária disse: esse coro, na proporção que houve o nosso santo primaz, tem melhorado muito na sua apresentação. Lembre-se, olha que palavra bonita, irmãos, lembre-se que a igreja precisa do teu trabalho. A Santa Vó Rosa também precisa, o mundo precisa, para que uma palavra de fé entoada numa música verdadeiramente inspirada, aí entra a música sacra, possa consolar, confortar muitos e muitos corações, ao mesmo tempo possa encher de fé o coração deste povo apostólico, e precisam de ânimo para vencer as lutas de cada dia. Sempre encontraremos essa palavra, ânimo. Ânimo é um adjetivo que devemos estar com ele em nosso espírito 24 horas e mais uma das nossas vidas, pois que dentro deste ministério, dentro deste trabalho de louvor, o que não falta é problema. Por que que não falta problema? Porque o inimigo maior de nossas almas é o príncipe da região chamada abismo, e você pode ter certeza, ele quer impedir que você execute o teu ministério. Ele quer impedir que você chegue a uma reunião. Ele quer impedir que você seja pessoa pacificadora. Ele quer impedir que você seja uma pessoa do bem, porque ele é o único desfavorável a este ato, porque ele era regente na região celestial. E vocês podem ter certeza que toda música sacra, toda música inspirada ofende o espírito das trevas, e quem produz essa música é nós. Pode ter certeza que nós ofenderemos quando nós produzirmos esta música verdadeiramente inspirada. Por isso que aqui está esta frase muito boa, muito linda, muito construtiva, que a nossa missionária falou, pregou
do púlpito da nossa igreja, onde diz: e precisamos de ânimo para vencer as lutas de cada dia. Na sequência, entramos agora diretamente ao ponto fundamental do nosso trabalho, que é os ensinos ministrados pelo Santo Irmão Aldo a este nosso sagrado ministério. É só uma relembração para que nós possamos voltar atrás de coisas que foram ditas pelo nosso Santo Primaz através dos boletins da nossa igreja. E ali, o irmão Aldo falou no boletim do dia 10 de fevereiro de 2005, aquela frase: o trabalho do coro precisa melhorar, prezados irmãos coristas e regentes apostólicos. Volto a pedir-lhes que se empenham para melhorar o seu ministério de músico, coristas e regentes, em todos os sentidos. É preciso e muito necessário este esforço para que possam receber a inspiração da Santa Vó Rosa para este trabalho tão importante para a nossa igreja, ou seja, para a igreja apostólica. Por que é tão importante, irmãos? Porque a música, ela produz qualidades inigualáveis. A música cura, a música liberta, a música consola e a música converte. Essas qualidades somente a música pode produzir. E quem faz música aqui na igreja? Alguém sabe? Quem faz música aqui na igreja? A irmã ergueu o dedo lá, né? É nós que fazemos música. Então, nós devemos estar sempre atentos que a igreja, ela precisa do nosso trabalho. E se ela precisa do nosso trabalho, nós temos que estar prontos e preparados para que este trabalho, sim, possa ser um ministério de glória. Num outro ensino do nosso irmão Aldo, no mesmo boletim do dia 10 de fevereiro de 2005, ele escreveu a seguinte frase: em primeiro lugar, devem observar toda a disciplina que foi implantada por Jesus e pela Santa Vó Rosa para o trabalho do coro. Respeito e reverência durante os ensaios. Olha o que nós falamos agorinha. Respeito e reverência durante os ensaios e nas reuniões de nossa igreja. Um perfeito entrosamento entre regentes, entre coristas, sem discussões, intrigas, inimizades, desunião, mas na mais perfeita ordem, respeito e educação entre vocês, que é entre nós, amando-se como irmãos e colegas de ministério. É óbvio, irmãos, que o inimigo de nossas almas, ele não vai querer a nossa união. É muito claro que o espírito das trevas, ele se alegrará com cada discórdia que surge dentro de um trabalho do coro. O único beneficiado entre uma discussão entre coristas, entre regentes, entre músicos, é o poder das trevas, porque ele atingiu o objetivo que ele almejava, era implantar em nosso meio a discórdia. E na região celeste, como no reino das profundezas, irmãos, os dois reinos, eu quero dizer, é uma matemática exata. Ela não muda e nem oscila. Quando um perde, o outro ganha. Se Deus está perdendo, o inimigo está ganhando. Se Deus está ganhando, obviamente o inimigo está perdendo. E quem define quem perde, quem ganha, somos nós, porque nós somos os soldados. Deus depende de nós para que
a vontade dele seja feita. Por isso que nós temos o título de ser feito à imagem e semelhança de Deus, porque nós não somos igual. Igual é Deus ter construído outro Deus, e Deus não construiu outro Deus, Ele fez a imagem e semelhança. Quem estuda sabe o sinal de semelhança, o sinal de igual, né, tem proporções diferentes, né, na matemática. E é isso que eu quero trazer para dentro da nossa palestra. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. É como nós vermos isso daqui, um estojo de um instrumento, e vermos outro estojo igualzinho, não é? Igual. Agora, se esse estojo fosse numa escala numérica 20 vezes maior do que ele seria a imagem e semelhança deste outro estojo. Desse outro estojo, ele seria a imagem e semelhança, porque Deus é o Criador, Ele é a grandeza, e nós somos feitos à semelhança dEle, não igual a Ele, mas nós seguimos em questões de ensinos a igualdade que existe no reino dos céus. Aí nós se igualamos do Espírito de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa mãe Maria Santíssima, da querida avó Rosa, do querido irmão Aldo, que foram representantes de Deus na terra. Outro ensino do irmão Aldo está no boletim de 2418. Neste boletim, o irmão Aldo escreveu a seguinte frase: assim devem proceder, para que a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e eu, no caso o irmão Aldo tinha escrito, né? E eu, o irmão Aldo e os santos de grande poder e sabedoria, possamos estar sempre presente no vosso trabalho de ensinos e nas apresentações, a fim de apresentarem um perfeito louvor e adoração, e cooperarem para a edificação e santificação dos que comparecem em nossas reuniões, tanto na sede como nas congregações, ou seja, toda nossa igreja. Entretanto, é preciso que se aperfeiçoem no estudo da música. Olha que palavra bonita. Entretanto, é preciso que se aperfeiçoem no estudo da música e no preparo da educação de sua voz. Eu, irmão Aldo, no caso ele falando, eu, irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, confiamos nos irmãos e na vossa obediência e esforço. Algo sempre presente na pessoa do santo irmão Aldo: a confiança. Ele nunca perdeu a confiança em sequer em um de nós, mesmo quando algum de nós se distanciamos ou se distanciávamos dele. Primaz irmão Aldo, ele sempre mantinha a esperança e a confiança de que uma hora nós se resignaríamos e voltaríamos à prática desta fé, ou seja, dessa doutrina apostólica. Quem já teve parentes, irmãos, enfim, todo tipo de parente que se afastou da igreja, sabe disso que eu estou lhe dizendo, que ao cumprimentarem o nosso santo irmão Aldo, ele sempre dava uma palavra de ânimo. Quando nós falávamos para ele: irmão Aldo, o meu irmão, a minha mãe, meu tio não quer mais a igreja, irmão Aldo, não, fica tranquilo. Ele dava uma palavra de ânimo: ele vai voltar, uma hora ele vai voltar, vai chegar a hora dele. Ele sempre mantinha a confiança, ele sempre mantinha a esperança em cada um de nós. Aí vocês observam o tamanho do nosso valor, que um santo tão esplendoroso como é o nosso santo irmão Aldo, mantinha uma esperança em nós. Quanto mais nós mesmos devemos manter as nossas próprias esperanças em nós mesmos e no nosso semelhante, no nosso próximo. Por isso que não devemos nos maltratar, malquerer,
brigar, se arranhar, não devemos nada disso, porque ao realizarmos esse tipo de coisas, automaticamente Deus está perdendo. E se Deus está perdendo, quem está ganhando? Se Deus está perdendo, quem está ganhando? Vocês já responderam dentro da cabeça de vocês, né? É uma pergunta retórica. Vocês sabem quem ganha. O nosso ministério, como foi falado ao longo de todos os tempos, por todos os regentes que aqui passaram, e ainda passarão e continuarão falando, ele é um ministério, irmãos, que ele está ligado unicamente a esta palavra, união. A palavra união é uma palavra que o mundo anseia, o mundo precisa dela, o mundo deseja ela, só que eles não estão entendendo como alcançá-la, porque eles querem ter paz. Qualquer evento que nós vemos em ato mundial, promovido por qualquer organização, pela ONU ou outros órgãos de organizações, eles desejam a paz mundial. Eles só terão paz quando eles tiverem união. Porque vocês vejam bem, as guerras, essas mortalhas que acontecem no mundo todo, elas só é possível porque eles não têm união. A união é um fator tão fundamental na vida do ser humano, que ele se espelha no que há de mais belo nos céus, que é a união entre santos e anjos de todos os graus que lá existe. A união, ela é a base de um desenvolvimento de uma nação. A união, ela é a base de desenvolvimento de uma empresa, de uma família, de um lar, de qualquer coisa que vocês quiserem imaginar. A palavra união, ela é o enigma a ser decifrado por cada um de nós. Às vezes, nós pensamos que temos união, ou achamos que temos. Eu quero levá-los, senhores, a refletir a um determinado ponto. Aí vocês mesmo responderão para vocês, se vocês estão mantendo a união. Tem pessoas que se julgam ser unida e tem união, só que ela fala mal do próximo, ela critica o seu semelhante, ela levanta falso testemunho, ela é desordeira, ela não coopera com qualquer regente que seja, ela não coopera nem mesmo com seus pais e com suas mães. No trabalho, lá onde ela trabalha, ela é uma pessoa encrenqueira, ela é uma pessoa briguenta, é uma pessoa desunida. Na escola, ela é uma pessoa que não pacifica, ela é uma pessoa que tumultua. Se você encontrou algo desse dentro de você, que você fez durante esse ano, você não promoveu a união. Por isso que eu digo que ela é um enigma a ser decifrado. Durante esse ano, você que se contendeu por causa de solo, você que se contendeu por causa de reger, você que se contendeu por causa de lugares, uma coisa tão simples, você que se contendeu por qualquer bom motivo que possa surgir, você não produziu a união. Por isso que ela é um enigma, e nós temos que decifrá-los, para que nós possamos fazer com que o nosso ministério se fortaleça ainda mais dentro desta fé, esta fé apostólica. É a união que nos levará a ter paz em tudo que nós faremos. Ali nós temos uma imagem para observar. Essa imagem, ela tomou conta das redes sociais, né? Desde a partir dos meados de setembro deste ano. E eu separei ela para que nós possamos entender o que é decifrar o enigma da união. Observa para vocês ver aqueles dois indivíduozinhos perante um número, um afirmando que é 6, o outro afirmando que é 9. Um com certeza está julgando que o outro está errado, assim vice-versa. Ambos estão em atrito neste momento.
Só que eles não pararam para observar que cada um está de um lado oposto do problema. Por isso que nós não observamos quando geramos a desunião. Que nós estamos de um lado de um problema e defendemos o nosso lado. Esquecemos de ver que o nosso irmão, o nosso próximo está do outro lado e também está defendendo o lado dele. Por isso que devemos ter mansidão de espírito. Se eu produzir a mansidão de espírito, eu vou entender a visão do meu irmão, o porquê que ele está falando, o porquê que ele está discutindo, o porquê que ele está nervoso, e eu vou chegar a um diálogo, e o diálogo vai trazer a solução do problema, o diálogo vai trazer a solução para o nosso coro, para o meu coro, para o coro da minha cidade. Ele irá trazer. O que não pode acontecer é eu bater o pé e afirmar que eu sou certo e eu estou certo e eu vou morrer sendo certo. Não. A cada problema que surge em nossas vidas, nós temos que parar e analisar e ver de todos os ângulos que encontra aquele problema. Aí nós vamos adequar a tratativa mais correta para qualquer tipo de problema que venha surgir no nosso ministério, na nossa vida. E fazendo assim, nós estaremos decifrando o enigma da palavra união. Aqui nós entramos agora na realidade de um coral, voltando a este mundo musical, tanto falado por nós, que é o coro da nossa igreja. Esta é uma realidade, uma visão técnica, dito pelo professor, que eu volto a dizer que foi escolhido, né, que eu tirei do livro, né, esse escritor, compositor, musicólogo, o Zander, né, ele escreveu que a realidade de um coro, ela é, escutem, muitos não vêm ao coro para estudar, mas para cantar. O trabalho do coro já é um estudo em si próprio. Quem falava isso era o João Marcos. O trabalho do coro já é um estudo em si próprio, ou seja, em si mesmo. Todos precisam sentir que a arte não é só diversão, mas principalmente dedicação e trabalho. O importante é a satisfação de ter realizado um bom trabalho. Esta satisfação, ela é contínua. A diversão, ela faz parte, mas termina deixando um vazio. O que é, irmão, essa diferença de diversão e satisfação? A diversão é aquele músico, é aquele regente, é aquele corista elétrico, que está andando para todo lado, eu faço, eu canto, eu esmiuço qualquer partitura, qualquer coisa eu faço, eu aconteço, e vem aqui e vai para lá, isso está divertindo, ele está se divertindo no que ele está fazendo. Aquela diversão, ela vai terminar quando terminar o trabalho. A hora que o pastor dizer amém, aquela diversão acaba. Agora a satisfação, ela é diferente. Quando o pastor dizer amém, nós iremos para casa com o sentimento de dever cumprido, satisfeito, alimentado, contente com aquilo mesmo que nós apresentamos no Tabernáculo Santo. Vocês já sentiram isto? Nunca sentiram? Ou vocês não falam? Vocês já sentiram isso? Legal. É que vocês não estão falando, eu estou em dúvida se vocês não estavam entendendo ou não falavam, né? O sentimento de satisfação é um sentimento nobre da alma. E é isso que nós temos que ter, não sentimento de diversão, mas de satisfação. E continua ele dizendo em outro parágrafo do livro, é muito negativo admitir, olha só, é muito negativo admitir pessoas sem um interesse real no trabalho de um coro. Elas consistem em um peso morto. A pessoa
que não tem um interesse real, é aquela pessoa que tanto faz, tanto fez. Ela vem hoje porque é festa. Depois, daqui um mês, ela vai aparecer de novo. Ou talvez somente na festa da Páscoa ela vai aparecer. Esta pessoa, ela é um peso morto. Ela não está contribuindo para a difusão da mensagem de Deus que nós falamos lá a princípio da nossa palestra. Então, se porventura alguém se identificar sendo essa pessoa um peso morto, resigne, volta atrás, seja um braço direito, seja a imagem e semelhança de Deus, seja um soldado do Consolador, que você fará a diferença, e você pode ter certeza que Deus, juntamente com todos os santos, precisa de você. E o mais importante de tudo isso, que nós precisamos também deles. Precisamos ou não precisamos? É tão gostoso chamar Deus de Pai. É gostoso ou não é? Agora vocês imaginam o que nós sentiríamos se nós ouvíssemos Deus nos chamando de filho? E Ele te chama. Às vezes é você que não escuta. No momento que você está lá causando intriga, discórdia, falando da vida alheia, Ele está te chamando: meu filho, não faça assim. Só que você não está ouvindo. No momento que você está desvirtuando a disciplina do trabalho do coro, Ele está te chamando. Só que você está surdo. E Ele está te chamando de filho. Está te pedindo, implorando para que você não faça aquilo. E eu volto a dizer a vocês: quando Deus perde, o inimigo ganha. É simples. Opa, espera ali, faltou uma frase. Essa é importante, tão importante que vocês não fazem ideia. Foi dita pela gloriosa Santa Vó Rosa. O coral da Igreja Apostólica é um ministério de glória. O coral da Igreja Apostólica é um ministério de glória. Agora eu faço outra pergunta retórica: você está produzindo essa glória? Porque o nosso coral, quando eu digo coral, é todo o ministério, orquestra e coristas, cantores. Ele é um ministério de glória. Veja a importância do nosso trabalho. Que frase linda que a Santa Vó Rosa falou e deixou escrita para imortalizar em nossos corações. Até nisso eu estava observando, né, que está tendo uma ação entre os pastores, que é o ministério da palavra, também relacionada a isto, um ministério de glória. Eles estão começando uma ação, um trabalho muito belo. E vocês podem ter certeza que o nosso coral, ele é um ministério de glória. A Santa Vó Rosa falou, o irmão Aldo confirmou que ele é, né? Devemos gravar essa frase em nossos corações. Agora, nós devemos entender esse parâmetro para que nós não venhamos desvirtuar a música sacra, ou seja, a música santa. Porque nós já ouvimos vários regentes, vários músicos se apegando muito a essa palavra. Ah, o nosso coro é um coro amador, o nosso coro é um coro voluntário. Outro diz é amador, outro diz é voluntário. Aí eu faço a pergunta para vocês: qual é a diferença entre esses dois coros? Amador ou voluntário? Porque nós estamos aqui presentes, 99% dos que estão aqui reunidos não vivem da música, apenas 1% que vive. Todos estão aqui fazendo porque gosta, e muito mais de fazendo porque gosta, estão fazendo porque atenderam o chamado de Deus em seu coração, porque Deus te chamou para estar aqui. Se Ele não tivesse te chamado, a igreja toda seria coral, não teria membro. Pode ver que nós temos a divisão membro e coro, porque nós temos o chamado de Deus para este ministério, e sem Ele não ficamos. Alguém que já tentou ficar sem, não conseguiu, pode ter certeza.
A qualidade das músicas também deve corresponder à função. Amadores sem visão total da problemática e técnica só farão uma literatura de qualidade inferior, que vulgariza a função espiritual. Então nós não somos amadores, nós somos voluntários, mas amadores não. Olha para vocês verem o desenvolvimento desta palavra. A qualidade das músicas também devem corresponder à função, ou seja, ao que nós estamos fazendo. Amadores sem visão total da problemática e técnica, que seja a problemática é doutrina e disciplina, é isso que ele quis dizer sobre algum coro, só farão uma literatura de qualidade inferior, que vulgariza a função espiritual, e não devemos promover esta vulgarização. Nós devemos sempre ter em nossa mente que nós somos coros, orquestras voluntárias, porque nós estamos promovendo o desenvolvimento da espiritualidade em nossos atos. Ali está o próximo tópico. Estão conseguindo ver? Esse azul ficou meio forte, né? Mas estão conseguindo ler? Estão ou não? Estão? Beleza, vocês não falaram? Olha lá, aquilo ali é um parâmetro, aliás, de um coro apostólico. Este parâmetro, ele consiste num ato básico. Olha lá a esfera central. O que está escrito nela? Disciplina. A palavra disciplina é um adjetivo de ordem. Quando tem ordem, tem crescimento. Se tem disciplina, tem crescimento. Observem o nosso pavilhão nacional, que é a nossa bandeira. Qual a primeira palavra que está escrita lá? Ordem e progresso. Só terá progresso se tiver ordem. Por isso que a palavra ordem vem primeira de progresso. Só terá progresso se tiver ordem. Nós só teremos progresso se tivermos disciplina. A disciplina, ela é o centro do nosso ministério. E ela é ladeado por aqueles 4 adjetivos: expressão, postura, vocalização e musicalidade, que são elementos técnicos que farão de nós coros desenvolvidos, onde que nós estaremos elevando o nível de nossa apresentação, ainda mais nessa era, ainda mais nesta era, porque nós precisamos de aperfeiçoamento, porque é a era que nós estamos mostrando para o mundo a nossa música. Dezenas de coros sendo transmitidos online, dezenas de apresentações feitas em instituições, dezenas de visitantes acompanhando a nossa música. E devemos elevar o nível ou não? Devemos. Só para vocês terem a ideia disso, nós tivemos o encontro de músicos na cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Foi um encontro maravilhoso. Nós estávamos preparando para a palestra, que teve a palestra, depois os ensaios didáticos, né? Que primeiro veio a teoria, depois o didáticos. Nós estávamos preparando para realizar aquele ato solene. Chegou um obreiro até mim, pedindo para que eu fosse até os fundos da igreja, recepcionar 2 grupos de louvores que estavam ali presentes. Um era da Igreja Batista e outro da Igreja Assembleia de Deus. Eram 2 grupos de pessoas que cantavam lá,
na igreja deles, cantavam, não cantam, lá na igreja deles, e vieram acompanhar os nossos trabalhos. Por que eles vieram? Porque eles viram em nossa música a palavra santidade, e eles acompanharam praticamente quase que o dia todo, que foi o dia todo de ensaio. Nós imaginávamos que eles iam vir somente para a apresentação. Não, 8 horas da manhã eles estavam ali presentes. O que chamou a atenção de uma forma assim, mais inusitada, foi que aquele grupo lá presente, reunido, de repente chegou o padre da paróquia da cidade. O padre chegou lá, que automaticamente ele foi convidado, mas ele veio também pela manhã para acompanhar o nosso trabalho. E ele falou assim para nós, que nós éramos, para a sociedade de Tangará da Serra, o maior presente que eles já tinham recebido. O padre falou da seguinte forma: vocês são um presente para a nossa sociedade. Isso que vocês fazem, vocês não imaginam o tamanho do valor que tem para a nossa sociedade. E até ele falou, que bom se os nossos fiéis, que ele quis dizer, os católicos, estivessem aqui agora. Que bom seria. E mais do que isso, né? O padre também, ele participou. Ele trouxe a cooperação dele para o café da manhã, né? Ele trouxe um saquinho cheio de guloseimas lá para a turma poder comer, que ele queria participar. Ele ajudou financeiramente também. Então vocês vejam bem, a sociedade está inserindo no nosso ato litúrgico. A sociedade está chegando de encontro com os nossos trabalhos. Aí a necessidade do aperfeiçoamento de cada um de nós. É errado, gente, alguém imaginar que já é grande, que já é o topo, porque quando você pensa que é grande, você vai parar. Quando você pensa que sabe tudo, que você é o expert em tudo, você irá parar, você vai regredir. Nós nunca saberemos tudo. A nossa vida é um constante aprendizado, tanto no segmento social quanto cultural. Ela é um eterno aprendizado, e será assim até o último dia que nós aqui estivermos. Então, aquilo ali é o parâmetro que rege o nosso coro. Também, rapidamente, lembrando do encontro de músicos da cidade de Dourados, onde que a sociedade participou desse encontro também maciçamente. Para vocês terem uma ideia, na hora da nossa reunião, tinha um banco da frente, que ficou praticamente só os visitantes, e os visitantes, todos músicos profissionais, todas pessoas já com um currículo musical de alto nível, né? Tinha 2 músicos lá que me apresentaram, que eles, eu não sei se eles fazem parte ou fizeram parte de uma banda bem conhecida, bem renomada dentro do aspecto musical brasileiro, né? Na música nacional brasileira. E eles estavam lá presentes, e maravilhado eles ficaram com nossa apresentação. E um deles inclusive perguntou para mim e para o outro maestro, que também trabalha lá na cidade de Dourados, o regente Edilson, perguntou para nós a seguinte forma: como que vocês conseguem fazer uma música desse jeito? Que eles quis dizer o que com isso nessa pergunta? Como que vocês conseguem fazer música com pessoas não profissionais? Como que vocês conseguem fazer essa música com amadores, na palavra crua, que a sociedade pensa? Mas nós não somos amadores, somos voluntários. Nós fazemos porque nós temos conhecimento. E este conhecimento que temos que valorizar uns nos outros. E é o que nós pecamos, nós não valorizamos, nós desprezamos. Tudo de fora tem valor, tudo de fora é mais bonito, menos dentro da igreja.
Qualquer palavra sobre música que uma pessoa de fora falar tem um valor significado. Dentro da igreja pode ser o mais excelente professor que fala, não tem valor. Aí eu te digo, você está promovendo a união? Você está promovendo o desenvolvimento? A união vai gerar paz? Não está. Nós temos dentro da igreja conhecimento extraordinário musical. Nós temos dentro da igreja pessoas com os dons magníficos sobre músicas. Só que nós não se autovalorizamos. Porque é muito mais fácil criticar. A irmã Maria está regendo lá, não sabe nem bater o braço, não sabe nem dar entrada. É assim que nós fortalecemos as nossas críticas. Quantos de nós falou isso dentro deste ano? E sem entender que a irmã Maria, ela estava lá na frente com a unção de Deus, que é o fator maior de tudo isso. A irmã Maria estava lá com conhecimento musical divinal, por mais que poderia ser limitado, mas que ela buscou na fonte, ela buscou com a Santa Avó, com o irmão Aldo, ela buscou na fonte. Isso sim é música sacra. Para que trazer baboseiras de fora para dentro? A gente encontra hinos hoje que é difícil decifrar. Que música é essa? É música apostólica? Que hino é esse? É hino apostólico? Começa a tocar uma orquestra, a gente fala, puxa, é a tal música. Para que fazer isso? Isso não está decifrando o enigma da palavra união. A pessoa pensa que união é só estar todo mundo abraçadinho, juntinho. União não. Por isso que eu falei, o enigma da união, ele é muito mais acentuado do que possamos imaginar. Só teremos desenvolvimentos, só teremos paz se tivermos união. Os dias atuais de hoje, nós estamos falando de hoje, 2016, finalizando para o 2017. Olha o que o Conselho Deliberativo escreveu sobre o nosso ministério. Isso está lá no regimento, no artigo 1, onde diz: o presente regimento constitui instrumento de execução dos estatutos da Igreja Apostólica e tem como finalidade estabelecer as regras e princípios básicos. Olha só, gente, regras e princípios básicos de funcionamento dos corais, das orquestras e de todas as atividades musicais da Igreja Apostólica, ou seja, de todo o ministério do louvor, quer em sua sede ou em todas as congregações no Brasil e no exterior. Isso daí é o artigo 1 do nosso regimento do coro, que será apresentado mais logamente pelo nosso pastor Wagner. Vocês podem ter certeza que é algo espetacular a ser mostrado para nós, reconhecido, autenticado, registrado, e agora sim transformou-se em documento que rege o nosso trabalho. Aí, voltando em tudo aquilo que nós falamos atrás, nós achamos que estamos fazendo certo. Achar é uma coisa, fazer é outra. Nós temos um norte, nós temos um regimento que nos dita o que fazer para gerarmos união, posteriormente paz, posteriormente crescimento. Nós temos. Basta cada um de nós atentarmos a este detalhe e corrermos de atrás para este aperfeiçoamento. Só seremos grandes se observarmos todos os pontos que ladeiam o nosso ministério. É inadmissível a gente ver, até mesmo na hora do ensaio, a falta de ética por parte de regentes, por parte de músicos, por parte de coristas, porque nós temos ensinamentos de sobra para com isso.
Aí vem o regente aqui na frente, reger uma orquestra, com a camisetona parecendo uma batina, por aqui assim, ó, fora da calça, calça jeans, tênisão, nada contra o que a pessoa quer usar, mas naquele momento cabe aquele uso? Não cabe, porque nós não estamos fazendo música para o tio Zequinha, nós não estamos fazendo música para a tia Mariazinha, nós estamos fazendo música para Deus. E quem é Deus na sua vida? Da maneira que você considera Ele, é a maneira que você irá se apresentar. E pode ter certeza, da mesma maneira que você considera Deus, é a mesma maneira que Ele vai te considerar. Aí a pessoa não entende o porquê que ela não progride, tanto intelectual quanto material. Porque Deus só irá te pagar de acordo com o que você está trabalhando. Por isso que uns desenvolve a beça e outros fica amarrado a vida inteira. Só que ele não para autoanalisar, para ver se tudo o que ele está fazendo está coerente. Nós temos que fazer esse autoanálise constantemente em nossas vidas, porque nós somos seres humanos. Seres humanos está sujeito e passível de errar a todo momento, mas nós temos que procurar errar menos, porque quando nós erramos mais, nós deixamos de pertencer a esta santa igreja. Por isso que devemos sempre atentar a uma palavra do amado apóstolo São João: quem é santo, se santifique ainda mais. Quem é justo, que se justifique ainda mais. Porque é uma continuidade, nunca para. Nunca para. Nós não temos galardão garantido, temos que lutar por ele, constantemente, temos que lutar por ele. E acima disso, observem agora o tamanho das nossas responsabilidades. Além de lutarmos pelo nosso galardão, nós temos em nossas mãos o galardão de outras pessoas, porque através do seu ministério, do nosso ministério, deste ministério eclesiástico apostólico, nós estamos salvando almas para Deus. Então observa que você tem o galardão de outras pessoas em tuas mãos. Imagina o tamanho da responsabilidade. A música que você produzir, ela vai poder salvar ou condenar. A atitude que você produzir, ela vai poder salvar ou condenar. O crescimento de tudo isso está aqui, ó, na minha, na de vocês, nas nossas mãos. É você, é o senhor, é a senhora, que vai determinar o quanto a nossa igreja vai crescer. Raciocine isto, pense nisto. Eu estou lá na minha igrejinha, tem 40 pessoas, eu fico a vida inteira reclamando: meu Deus, só 40 pessoas, se fosse a juntar todos os apostólicos que estão ali na sociedade, nas vilas, nas casas, não caberia dentro desse templo, e aqui dentro só 40, só 20, o que você está fazendo para crescer? E pode ter certeza que uma boa porcentagem daquelas que estão lá fora, saíram por críticas, por desunião, por desacerto, por intriga, por brigas, e isso corrói a alma. Corroendo a alma vai atingir a fé, porque a fé tem que estar na alma. Se ela não estiver na alma, ela é morta. Às vezes, essa porcentagem que está lá fora, eu mesmo contribuí para que elas estivessem lá, e eu estou criticando a igreja porque não tem crescimento, sendo que a igreja luta para crescer e eu luto para diminuir. Porque sem conhecimento, sem atenção, eu vou fazendo tudo aquilo que a Santa Avó e o irmão Aldo
sempre pediu para não fazer. Isto que eu estou dizendo a vocês é o nosso ministério, é o ministério do coral. Por isso que a Santa Voz chamou um ministério de glória, porque realmente ele é um ministério de glória. Finalizando o nosso trabalho, eu separei uma frase muito bonita que está escrita na Sagrada Escritura, no livro do Apocalipse, no versículo 14, de 1 a 5, onde que se lê: eis os escolhidos que traziam na fronte. Espera aí, antes de ler eu quero dizer outro detalhe. Por que nós escolhemos do Apocalipse? Porque o livro do Apocalipse, ele contou a nossa história, em forma de profetização. O livro do Apocalipse, ele falava de um futuro que ia vir, e o futuro é hoje o presente. O livro do Apocalipse descreveu tudo que nós passaríamos, até mesmo sobre o Espírito Consolador, e onde o Consolador derramaria o seu próprio sangue, até as quantidades de dia que o Consolador ficaria no ato final da vida terrena, lá está escrito. Então é o livro que contou a nossa história. Quando São João escreveu, São João, um apóstolo amado, foi chamado assim por Cristo, porque ele era muito pacificador, uma pessoa muito lapidada, e por tudo que aconteceu com eles, nós chegamos a entender que realmente ele era uma pessoa extraordinária. De todos os apóstolos, ele foi o único que não foi assassinado, foi o apóstolo São João. Os outros todos foram condenados à morte, e grande parte deles condenada pelo imperador Nero. Nero tem um grande acerto para fazer com Deus. Ele ordenou a morte de 5 apóstolos de Jesus Cristo. Esse é um assunto de Nero com Deus, não vamos entrar nisso agora, que nós não vamos ter tempo para isso, né? Mas eis ali o que está escrito: eis os escolhidos que traziam na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Ouvia, entretanto, um coro celeste, semelhante ao ruído de muitas águas. Cantavam como um cântico novo. Ninguém podia aprender esse canto, a não ser os escolhidos. Traz essa frase para o dia de hoje. Traz essa frase para dentro da nossa igreja. Traz esse versículo. Não vamos chamar o versículo de frase, né? Traz esse versículo para dentro do nosso coral. Eis os escolhidos. Vocês estão aqui porque vocês foram chamados por Deus. Traziam em sua fronte o nome dele e o nome de seu pai. O nome dele é o nome do Jesus Cristo verdadeiro, que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiro traz a palavra Consolador. E a palavra Consolador é o mesmo que dizer Santa Vó Rosa. E o nome de seu pai, como que é o nome do nosso Deus? Onipotente, magnífico, alfa, ômega, o que alguém puder imaginar. O nome de seu pai é o nome do Deus vivo, todo-poderoso. E ouvia, entretanto, um coro celeste, semelhante ao ruído de muitas águas. Vocês já viram cachoeira derramando água? O barulho que ela produz é pouco ou muito? Bastante ou pouco? Bastante, porque ali está dizendo muitas águas. Imagina cataratas do Iguaçu. Quem já viu sabe o tamanho do barulho que aquilo produz. É estrondoroso, e é somente água. E esse coro estava produzindo aquele barulho. Cantava como um cântico novo. Por que um cântico novo? Porque a igreja apostólica não copia música de ninguém. A igreja apostólica não utiliza música universal. Nós temos as nossas próprias composições. Assim foi ensinado pelo irmão Aldo, foi ou não foi? Nós temos os nossos cânticos.
as nossas músicas, que são composições divinas, por isso que ela traz o título de música sacra, mas é o título, em estilo é o eclesiástico, em estilo, né? Em título ela traz a música sacra, que é outro segmento que nós voltaremos a falar posteriormente em outros encontros que aqui nós tivermos. Para finalizar, para nós encerrarmos, eu faço uma pergunta a você, ao senhor e à senhora: tudo que você fez neste ano de 2016, dá para repetir em 2017? Se der para repetir em 2017, você foi um autêntico apostólico. Agora, se não der, você não deixa de ser apostólico, você continua sendo um apostólico resignado, que é o que Deus quer. Deus não quer que nós saímos aí batendo pelo peito dizendo: eu já sou salvo, eu já sei tudo. Não, nós estamos aqui para aprender e morreremos aprendendo. Este é o nosso ministério, este é o nosso trabalho, um ministério de glória. Amém. Amém. Era isso por hoje. Vamos ficar em pé para nós orar, para a gente finalizar o nosso trabalho. Deu meio-dia? Deu meio-dia? Muito obrigado, irmãos e irmãs. Tudo que nós falamos aqui hoje é uma tratativa do nosso ministério, não é nada pessoal com coro algum, com alguém que seja, porque nós estamos numa batalha espiritual juntos, então devemos lutar juntos, jamais devemos um virar as costas para os outros, né? Muito obrigado pela tua presença, você pode ter certeza, foi de suma importância. Eu estou numa alegria muito grande. Imagino Deus, imagino Jesus, a Santa Avó, o irmão Aldo, a nossa Mãe Maria Santíssima, que alegria ela também está em ver o nosso trabalho virando a página de mais um ano, e mais um ano otimista para o crescimento e o desenvolvimento. Que Deus, juntamente com todo o poder celestial, abençoe todos vocês ricamente, tecnicamente e profissionalmente. Amém. Oremos. Ó Deus Pai glorioso, louvamos e bendizemos o teu santo e bendito nome. Te damos graças, glórias pelo Senhor ter concedido a nós momentos extraordinários em que passamos aqui reunidos para o desenvolvimento do nosso ministério, para o desenvolvimento do nosso canto coral. E pedimos, ó Deus, que tudo aquilo que nós fizemos de errado, elimine de nossa vida, porque nós fizemos, ó Deus, na ignorância das nossas almas, nós fizemos na ignorância de nosso espírito, e nós queremos acertar, nós queremos um conserto com o Senhor, a partir deste momento. Pedimos ao Senhor que aceita este voto que todos nós estamos fazendo para melhor te servir, para melhor te adorar, para melhor te glorificar, em espírito, em verdade. E orando ao Senhor, ó Deus, nós estamos pedindo ao Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Vó Rosa, o grandioso Espírito Consolador, o nosso querido primaz irmão Aldo, que também está aí no céu integrando esse corpo celestial de santos, o qual nós conclamamos o poder e glória para o desenvolvimento do nosso sagrado ministério, certos de que nós somos atendidos pela sua misericórdia, que é muito grande. Nós muito te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Tem que repetir, tá? Legal. Ótimo almoço a todos. Não esqueçam, 2 horas orquestra aqui no templo e coro lá embaixo, tá? 2 horas da tarde. Vamos lá, vamos com Deus.